No capítulo de número 2, Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Bem, desde o momento em que ele ficou sabendo da notícia, até ele fazer a solicitação ao rei, se passaram aí 4 meses aproximadamente. Basta você fazer uma comparação entre o capítulo 1, versículos de 1 a 3, com o capítulo 2 aqui, versículos 5, 6, 7 e 8. Então você vai verificar, aproximadamente 4 meses até essa solicitação ser colocada em prática. Verso 1 diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, quer dizer, ele era o provador. Aí o que acontece? Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Vamos lá. Aí ele era o provador. Aqui diz o mês de Nissan. O mês de Nissan era o mês primeiro pelo calendário judaico, né? Pelo calendário judaico. Isso para nós corresponde a março e abril. Como eu falei, tinham passado aí mais ou menos 4 meses desde a notícia de Jerusalém até essa ocasião. Aqui fala que era o ano 20º do rei Artaxerxes. Isso aí vai cair mais ou menos, como já falei, em 444 a.C. Lembrando que a turma do Esdras também foi enviada durante o império, o reinado de Artaxerxes. Então, ele vai chegar nesse momento, no ano 444, solicita Artaxerxes e ele vai ter a resposta. Aí ele tomando o vinho, ele disse que nunca esteve triste, porque uma das características era a seguinte: jamais uma pessoa, um servo, poderia estar com má aparência diante de uma realeza, diante de um rei, de um imperador. Então o próprio Neemias estava angustiado por saber que a sua aparência não era boa. E ele estava angustiado e ali apreensivo, porque ele já tinha um plano em mente. Verso 2: E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Como eu falei, era um grande risco. Se você pegasse um monarca déspota, um homem tirano, ele poderia mandar executar o cidadão na mesma hora, simplesmente se ele estivesse insatisfeito com a presença, com a aparência do rosto de Neemias. Só que o próprio Artaxerxes, ele falou: isso aí não é questão de doença física, querido, isso aí é amargura de interior, de coração. E aí o Neemias, vendo que o rei tinha percebido, ficou muito perturbado. 3. E disse ao rei: Viva o rei para sempre, que é a saudação comum. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Aí entra aquela questão. É o que, na verdade, reforça a tendência de que a muralha que tinha sido destruída pelo Nabucodonosor estava sofrendo as partes reconstruídas, outra afronta. Esse incêndio, essas portas a fogo que ele cita, dá a entender de algo mais recente. E o rei me disse: Que pedes agora? Porque o rei sacou ali, percebeu que ele estava angustiado, alguma coisa ele queria. Então orei ao Deus dos céus. Essa questão aqui, quando ele fala assim, então orei ao Deus dos céus, tipo o seguinte: como é que eu vou externizar a minha petição? Porque na cabeça dele, ele já tinha muito bem o plano forjado, mas a questão era como colocar isso para o rei, de forma que o rei conceda. Embora nós saibamos pelo pano de fundo que Deus estava no controle, mas na questão histórica, o drama tem que acontecer. Versículo 5: E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então, quando ele sentiu o clima, sentiu que era a hora, aí ele fez a petição e pediu para voltar a Jerusalém. Meia dúzia. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Aqui não fala quanto tempo. Aqui somente fala que o Neemias, ele foi colocado pelo rei numa situação constrangedora. O rei falou assim: o que você quer? Fala para mim, só não quero você com cara triste aqui.
E ele falou, olha, é o seguinte, eu quero voltar na minha terra e tal e tal. Aí ele falou assim, então tá legal, quanto tempo que isso vai durar? Aí ele vai, faz um cálculo, aqui não parece ter sido algo imediato, parece que ele ainda fez um cálculo, um planejamento e apresentou um tempo determinado que vai receber a autorização de Artaxerxes. Verso 7, disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, esse rio é o Eufrates, para que me deem passagem até que chegue a Judá, porque a tendência era qual? Se ele fosse no deslocamento sem um documento oficial do imperador, eles travariam o acesso dele a Judá. Então ele precisa de uma autorização, de uma liberação para justamente se deslocar dentro do Império Persa. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Tipo, quem está prosperando o meu caminho é Deus. Então o rei liberou. Porque qual foi o pedido dele? Quando ele pede para que Asaf, guarda do jardim, liberasse a madeira. Esse Asaf colocado aqui, que não tem nada a ver com Asaf cantor, lá da época de Davi, esse Asaf era o responsável pela área que dizia respeito a toda a provisão de madeira, e as madeiras falam das árvores. Então quando você fala jardim do rei, seria para nós aqui o parques e jardins. Tudo que está ligado à madeira, à árvore, aos jardins, às florestas estavam debaixo da guarda desse cidadão. Por isso que ele pede liberação para obter madeira suficiente. E essa liberação não valia somente ali em Suzã, valia em todo o Império Persa, porque aonde ele chegasse com aquele documento, ele teria liberação da madeira necessária, o que ele precisaria para a obra. 9. Então vinham os governadores da além do rio, olha só, e dei-lhes as cartas do rei, que era a liberação, mas a liberação para madeira. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Olha só, na viagem de Esdras, que era um sujeito mais diplomático, era um sujeito mais religioso, aí não teve escolta armada, não teve oficiais, porque ele fez um anúncio da grandeza de Deus. Já o Neemias, que é um homem valente, é um homem sisudo, um homem de guerra, aí automaticamente vem uma escolta armada, um exército de cavaleiros. Mas nas duas situações, nós entendemos que Deus sempre está no controle, seja com cavaleiros ou seja sem nada. A proteção, e aqui você vê um antagonismo, porque quem precisava realmente de escolta era o outro, porque era mais diplomático, e esse daqui era mais resistente, mais linha dura, e exatamente o contrário aconteceu. 10. O que ouvindo Sambalate, o Oronita, porque ele habita em Oron, e Tobias, o servo Amonita, porque ele é de Amon, lhes desagradou com o grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vamos entender. Esses aqui são chefes de províncias ou governadores de províncias. Quando fala de Sambalate, o Oronita, é porque ele é de Oron, e Oron ficava em Samaria. Na verdade, Sambalate era governador de Samaria, e Tobias, o servo Amonita, era governador de Amon, que é aquele território descendente de Ló. Então, na verdade, eles, quando verificaram que o Neemias se dirigia a Jerusalém com uma finalidade específica de restabelecer algo positivo para aquele povo, eles tentaram travar. Só que eles vão encontrar pela frente um homem que é uma verdadeira pedreira, irredutível. Verso 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Veja, esses dois tentaram impedir o acesso dele a Jerusalém. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Então ninguém sabe qual é a missão dele. O segredo é a alma do negócio. Sempre foi e sempre será. Então ali o Neemias chegou em Jerusalém, de noite ele se levantou e vai fazer uma patrulha, vai fazer um reconhecimento do terreno para verificar o estado da muralha. Não falou para ninguém. E não havia, diz aqui, não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale,
Mais à frente nós vamos falar das portas detalhadamente. Pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Veja, cada porta dessa é em direção a um local importante. E as portas às quais ele se refere aqui são as portas das entradas. Cada entrada tem uma porteira. E cada porteira estava danificada ou queimada. Quer dizer, o inimigo facilmente entrava ali. Qualquer um entrava e saía. 14. E passei a porta da fonte, é o viveiro do rei. Quando fala o viveiro, é o aqueduto. E não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura, que estava debaixo de mim. Tipo assim, não dava para passar a cavalo, teve que descer do cavalo. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. E voltei e entrei pela porta do vale. E assim voltei. Ele fez tudo isso à noite, sem ninguém ver. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda até então, nem os judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Quer dizer, ele não falou nada, ele levou o pessoal certo, tem uma comitiva, mas ele ficou quieto. Ele não falou nada para ninguém. 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, quer dizer, em vergonha. Você fala, por que vergonha? Porque uma cidade que não tinha muro era considerada uma cidade fraca, uma cidade sem estrutura, e isso era uma vergonha. Jerusalém era a capital das capitais, no coração do judeu, era justamente a cidade de Davi, a cidade do templo, e não tinha uma muralha. Então ele declarou, falou, a minha missão é essa, levantar a muralha e tirar a vergonha de sobre Jerusalém. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. E falou como Deus tinha prosperado e como Deus tinha liberado tudo para ele. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Ele contou a missão e eles abraçaram a causa. O que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita e Gesem o arábio, aqui entrou um terceiro. Sambalate é o samaritano, Tobias é o amonita e entrou o terceiro agora que é o Gesem. Esse Gesem é o arábio. Os arábios eram de tribos que na verdade não era a Arábia Saudita ainda. Futuramente vem até a ser estabelecido assim. Mas na época, quando fala do arábio, eram os que habitavam nas tendas da Arábia, que eram na verdade descendentes de Ismael. Então esses três agora zombaram deles. Aqui diz, e Gesem e o arábio zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Porque eles achavam que aquilo era uma obra ilícita, sem liberação. Só que o Neemias está com documentação que dava a base para aquela obra. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Aqui. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. E se você verificar aqui, ele está contendendo com três grupos. O primeiro grupo é o do Sambalate, eles são samaritanos. Bem ou mal, tem ligação com Israel, correto? Eles estão lidando com Tobias, que é o amonita. Bem ou mal, Amon é aparentado com Israel, correto? E também o arábio, que é o Gesem, que também, bem ou mal, ele é aparentado, porque ele é de uma raiz ismaelita. Então, portanto, é descendência de Abraão também. Então, se você colocar todos os três tinham ligação com a genealogia justa semita e dos hebreus. Mas a verdade é, aqui o foco está fechado em cima de Jerusalém. E Jerusalém era habitada pelos judeus. Na verdade, aqui o Neemias botou pé firme e falou, ninguém vai se meter em nada. Vocês não têm nenhuma memória, quer dizer, vocês não têm nenhuma referência ao culto no templo.
E mais na frente nós vamos verificar que o Sanbalate e o Tobias tinham acesso livre e irrestrito ao templo. Inclusive vão até aprontar lá na questão das dependências do templo, mas não era o padrão. O padrão é que ninguém podia encostar ali se não fosse judeu. Mas na frente veremos mais assuntos. Este foi Neemias, capítulo de número 2.